Bom dia, meu querido, minha querida. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus contigo hoje, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. A Palavra de Deus nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Consolar aqui nesse texto significa ajudar, colocar-se ao lado de, encorajar. E o que eu quero compartilhar contigo a partir de hoje, dessa quarta-feira, é uma série de mensagens que o Senhor trouxe ao meu coração, justamente cumprindo fielmente essa palavra escrita pelo apóstolo Paulo. A consolação do Espírito Santo veio sobre a minha vida e eu quero contar para ti um testemunho de como que surgiu essa série de mensagens que eu começo a compartilhar contigo hoje. Em 2010, eu estava num momento da minha vida em que eu vinha de 7 anos de serviço de tempo integral na congregação, na igreja. E nesse ano de 2010, o contexto da congregação estava um tanto turbulento e eu fui orientado a deixar o tempo integral, porque a congregação não teria mais condições de me sustentar, a mim e a minha família. E nesse momento foi um período de muito questionamento interno, de procurar saber, Senhor, eu ouvi mesmo direitinho a Tua voz, o que o Senhor está querendo dizer com tudo isso? E foi um ano de muita turbulência, de muita mudança. Paralelo a isso, nesse mesmo ano, houve uma enfermidade grave na nossa família. A minha cunhada, irmã da minha esposa, adoeceu repentinamente com uma doença e que evoluiu muito rápido para uma paralisia dos rins e para uma infecção. E isso, o detalhe é que ela morava no interior do Pará, o seu esposo não estava junto dela, estava fazendo um curso a trabalho em outra cidade e ela precisava de um socorro muito instantâneo, muito urgente, não tinha ninguém para amparar. E nesse contexto a minha esposa foi socorrer a sua irmã, ali em Marabá, no interior do Pará, e o quadro de enfermidade evoluiu muito rápido e ela teve que ser transferida às pressas para Belém do Pará, onde haveria mais condições de ser tratada. E assim ela foi de UTI aérea para Belém e entre os dias em que ela ficou em Marabá e Belém foram cerca de 45 dias. Entre a vida e a morte, a infecção ia e vinha, a infecção subia, descia, os rins pararam de funcionar, tendo que fazer hemodiálise, daqui a pouco os pulmões pararam, ela teve que ir para a respiração artificial, fazer traqueostomia. Então foi uma luta muito grande. Nesse contexto, a minha esposa passou fora quase 2 meses e eu com os 3 filhos, 2 ainda bem pequenos e sendo pai e mãe e cuidando de tudo e ao mesmo tempo também sendo ponte entre a minha esposa e o restante da família. Eu recebia as informações de lá e mobilizava a família, amigos, parentes, norte a sul desse país, em oração, em clamor, em intercessão pela vida da minha cunhada. E esse foi um período de muita luta espiritual. Foram 45 dias de luta, de choro, de buscar ao Senhor intensamente por uma resposta e pela vida da minha cunhada. E nesse período, interessante que houve uma luta espiritual que nos marcou assim tremendamente, além desse contexto todo. Ela internada, apareceu um cidadão lá, se dizendo
autoridade espiritual e querendo orar por ela, fazer um benzimento por ela, expelir a enfermidade com um copo de cerveja. Interessante que quando o inimigo mandou esse cidadão lá, ele disse algumas coisas que eram pertinentes com relação à nossa família. Mas o meu sogro teve o discernimento de nos consultar e perguntar se deveria ou não permitir. E nós dissemos não, não permita isso. Isso é engano do diabo, querendo levar a vida dela. E aí, meu sogro repreendeu essa pessoa não teve acesso à minha cunhada e nunca mais apareceu. Então, queridos, eu digo isso para dizer que a luta espiritual ela é real, ela é concreta e ela não deixa ninguém imune. Ela está sobre mim, está sobre você, está sobre a nossa casa. E nesse período de intensa busca e de intenso clamor, eu fui para a palavra de Deus. Eu fui buscar o Senhor. E eu me deparei com um texto bíblico que é o Salmo 119. E eu me deparei com as várias expressões no Salmo 119, onde o salmista escreveu: aviva-me, vivifica-me, viva minha alma, traga a tua vida, para que eu viva. Várias expressões que o salmista coloca diante do Senhor, clamando por isso. E nesse contexto eu fui buscar a palavra, fui orar a palavra, fui proclamar a palavra, e eu me impactei com o Salmo 119. E assim nasceu esse clamor por um avivamento genuíno. Um avivamento pela minha vida em primeiro lugar, e um avivamento pela vida da minha cunhada, que o Senhor a trouxesse de volta à vida. E assim nasceu esse devocional que eu começo a compartilhar com você hoje, chamado Avivamento pela Palavra. E eu creio, queridos, que tal como o Senhor me deu isso em 2010 e queimou meu coração para que eu viesse a compartilhar em público o que Ele fez na minha vida e na vida da minha família, eu profetizo em nome de Jesus que sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, o Senhor trará um avivamento pela palavra, genuíno, poderoso e real nesses dias. São dias de enfermidades que vêm do nada, que vêm com força. São dias de perda, são dias de choro, são dias em que todos nós, seres humanos, estamos sendo nivelados por uma enfermidade de dimensões mundiais. Mas eu quero te dizer uma coisa, tal como foi na minha vida. Eu não sei o que você passou no ano passado, em 2020. Eu não sei o que você possa estar passando neste ano de 2021, mas eu tenho 3 grandes certezas. Primeira, o médico é o mesmo, Jesus Cristo. Segunda, o remédio é o mesmo, a sua palavra. E terceiro lugar, o resultado é o mesmo, é o avivamento. Então, que você possa tomar essas palavras que eu começo a compartilhar hoje como chuva de Deus, chuva de avivamento sobre a tua vida e que você possa ser restaurado pela graça de Jesus. Aleluia! Eu peço mesmo a Deus que por essas mensagens você seja reavivado, reanimado, você reviva em nome de Jesus. E hoje eu quero começar a compartilhar com você, fazendo uma pequena introdução ao Salmo 119 e partindo já para o primeiro texto sobre o avivamento pela palavra. Só para contextualizar o Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia, são 176 versículos. Esses 176 versículos, eles são divididos em 22 seções de 8 versículos cada, sendo que cada uma dessas 22 seções, o primeiro versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, é o que a gente chama de acróstico.
É um poema em forma de acróstico alfabético. Cada uma das 8 seções começa com uma letra das 22 letras do alfabeto hebraico. E esse salmo, ele é um hino de exaltação, é um hino de glorificação da excelência e da sublimidade da palavra de Deus. Eu anotei aqui algumas expressões que o salmista chama a palavra. Ele diz que a palavra é luz, a palavra é promessa, é mandamento, ela é direção, é lâmpada, é testemunho. A palavra é ensino, sabedoria, verdade. A palavra é justiça, repreensão, consolo. A palavra é norma, proteção, provisão. A palavra é alegria, a palavra é delícia. Tudo isso é o que ela produz em nós. Então eu convido você a, junto comigo, meditarmos na palavra e literalmente nos deliciarmos com o pão vivo que desce do céu, que é a palavra revelada do Senhor para as nossas vidas. Seja bem-vindo ao avivamento pela palavra. Então, a primeira ministração, o primeiro texto que eu compartilho com você hoje é o Salmo 119, versículo 17, cujo título é Bondade de Deus e Avivamento. Vou ler para você aqui, Salmo 119, 17, que diz: Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Em primeiro lugar, nós vamos ler e meditar nesse texto. Medite comigo. Faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Fazer o bem é da natureza de Deus. Deus é bom, sempre bom. Não há nele mal, não há nele maldade, não há nele dolo, nem engano. O nosso Deus é bom. O teu Deus é bom. O meu Deus é bom. É natural para Ele fazer o bem a nós. Aqui o salmista nos ensina que é a bondade de Deus que sustenta a nossa vida. É essa bondade que sustenta a tua vida, meu querido irmão. É essa bondade que te sustenta aqui e na eternidade. Pense sobre isso. É a bondade do Senhor que me faz viver. É a bondade do Senhor que te faz viver. Nós vivemos debaixo dessa grande e infinita bondade do nosso Deus. Aleluia. A Bíblia também nos ensina que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. E esse pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse pastor, ele reparte a sua vida, vida eterna, vida de qualidade, vida plena, com as suas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Fazer o bem também nos faz lembrar da palavra que Paulo ensina, Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes, a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida. Quando eu passei por essa tribulação, eu confesso, eu não estava entendendo nada. Estava entendendo nada que estava acontecendo nessa área ministerial, nessa área espiritual. Não estava entendendo a razão dessa enfermidade, dessas lutas todas. Provavelmente muitos de nós também não estamos entendendo o momento que estamos passando. Mas eu quero te dizer uma coisa. O nosso Deus é bom e Ele sabe de tudo. Ele não perdeu o controle. Ele continua reinando. Nada foge do controle do nosso Deus e Pai. Ele conduz todas as coisas
para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E essa bondade, ela me sustenta, ela me fortalece, ela me vivifica. A bondade do Senhor me aviva. A bondade do Senhor sopra vida na minha vida. A bondade do Senhor me reanima. E que você seja reanimado pela bondade do Senhor. Aleluia. Agora vamos exercitar um pouco uma resposta a esse texto. Como que você responde a esse texto? Quero compartilhar contigo como eu respondi a esse texto nesse momento de tribulação. Estou lendo aqui do meu caderno, das coisas que eu escrevia para Deus naquela época, há 11 anos atrás, e que estão mais vivas do que nunca no meu coração. Eu vou compartilhar contigo. Eu preciso reavivar a fé na bondade do Senhor. Talvez você precise reavivar a fé na bondade do Senhor. Mesmo tendo perdas, mesmo tendo perguntas sem resposta, tem coisas que a gente não vai ter a resposta. Tem coisas que a gente tem que exercitar a fé na bondade do Senhor e crer que Ele tem a resposta. Eu preciso reavivar a fé na bondade do Senhor. Eu preciso reavivar a fé no cuidado e na provisão diária de Deus, como expressão da sua bondade. Você já parou para pensar em tudo aquilo que Deus te concede dia após dia, gratuitamente, graciosamente? Você já parou para pensar nos pequenos milagres que você nem percebe e que chegam diariamente na tua vida? E nos grandes milagres também. Como diz um hino antigo, quantas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso o que Deus já fez. Quantas bênçãos que o Senhor tem dado para você. O meu Pai é bom, sempre bom. Eu escolho adorá-lo e louvá-lo com essa expressão. O meu Deus é bom, sempre bom. A sua bondade me faz viver e obedecer a sua palavra. Eu vivo e observo a tua palavra, Senhor, motivado pela tua bondade. Eu preciso provar e ver que o Senhor é bom. O salmista, no Salmo 34, ele convida cada um de nós a provar e ver, ter a experiência da bondade do Senhor. Porque quando você prova, ninguém tira isso de você. Quando você experimenta o sobrenatural da bondade de Deus, isso fica impregnado no teu espírito e ninguém, nada, rouba isso de você. Então esse é o convite que Jesus faz para você hoje. Prova e veja a minha bondade. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por estarmos aqui meditando e compreendendo a tua palavra, ó Deus, com mais profundidade. E nós queremos, Senhor, nesses dias, sermos avivados pela tua palavra, Senhor. Nós oramos, ó Pai, por um avivamento poderoso, Senhor, que venha despertar aquele que está dormindo, aquele que está cansado, e mesmo ressuscitar aquele, Senhor, que já está morto. Que uma palavra de ordem seja dada, Senhor, dos céus, no espírito de cada um que ouve esta mensagem. E assim como eu provei e vi, cada um que me ouve, Senhor, prove e veja a tua bondade, avivando e despertando a sua vida para uma vida, Senhor, plena de vitória, de propósito, aleluia, e de graça sobre graça, Senhor. Assim, Pai, nós liberamos esta palavra profética, Senhor, sobre todos aqueles que ouvem, Pai,
profetizando vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado por ter ouvido. E na outra quarta-feira, nós continuaremos com o avivamento pela palavra. Fique com Deus. Tenha uma excelente semana na presença de Jesus.